irmãos, Mateus, capítulo 18, versículo 7. Todos acharam, amém? Amém. Então vamos ler. Diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. No capítulo 17 de Lucas também fala sobre isso, e logo após Jesus emenda com o perdão. E esse capítulo 18 também, a partir do versículo 22 a 35, trata disso. É que muitas vezes nós, quando vamos estudar sobre escândalo, a gente pensa, tá, que é algo que a gente faz de aberração, uma coisa tão anormal que é um escândalo, e muitas vezes não é. Todas as vezes que nós provocamos uma ofensa ao irmão ou a qualquer pessoa, é um escândalo. A gente tem a ideia que é algo estrondoso, mas muitas vezes o escândalo é algo sutil. A ofensa instalada no nosso coração, ela desencadeia uma série de coisas que Satanás implanta: ressentimento, amargor, raiva, ira, rancor, falta de perdão, tem tudo daí. E muitas vezes é uma coisa muito sutil. Então Jesus está dizendo que é inevitável ter o escândalo, mas ele diz: ai daquele por quem vier. Eu entendi que esse escândalo era uma pessoa da igreja escandalizar uma pessoa que não conhece o Evangelho, não uma coisa que você faz. Mas não é só isso, não é isso. A Bíblia foi escrita para crentes, começa por aí. A Bíblia não tem muita preocupação por lá de fora. O mundo jaz no maligno, então eles precisam entrar para ser ministrado pela palavra. A palavra é para nós, para a igreja, para viver, a igreja viver. Então Jesus está falando de algo que acontece no nosso meio. Então ele está dizendo: é inevitável que venha o escândalo. Quando você começa a olhar a igreja de hoje de um modo geral, há muitas ofensas incutidas no nosso meio, provocadas por nós. E eu vejo o seguinte: quem gosta de estar incitando os crentes é Satanás. Mas hoje ele está deixando de ter esse trabalho que nós estamos fazendo. Vocês estão entendendo? Satanás que induz as pessoas ao erro. Hoje a igreja, por falta de esclarecimento e o contexto que nós vivemos, nós estamos trabalhando para o inimigo, provocando ofensas aos irmãos. Irmãos, a igreja é um corpo.
Quando você analisa a igreja como um corpo, Paulo diz isso no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, ele diz que nós damos importância ao menor membro do nosso corpo. Então ele diz que faz falta o membro mais insignificante do nosso corpo. E aí você reporta, nós somos o corpo de quem? Isso. Qual a importância do membro para você? Se eu dou importância ao membro mais insignificante do meu corpo, por que eu não vou dar também ao membro do corpo de Cristo? Embora, e aí é o grande problema, que a gente não sabe que tipo de membro a gente é. Aí a gente pisa no dedinho, a gente pisa na orelha, a gente pisa no nariz e vai dilapidando a igreja, causando escândalo, porque instala na vida dele uma ofensa. Se nós não tratarmos as ofensas à maneira de Jesus, nós vamos ficar doentes. E aí que está o grande problema. Em todo momento que da nossa caminhada, dos nossos relacionamentos, nós vamos ter problemas de relacionamento com ofensa. Mas eu tenho que aprender a tratar isto à maneira de Jesus. 1 Pedro, se não me engano, 2:23, Pedro mostra como Jesus tratava essas coisas. Qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele entregava a quem? Deus. E ele não abria a boca nesses momentos. O que nós fazemos de prática? Pegamos uma roda e fermentamos para ir contra a pessoa. Não é a maneira de Jesus. A maneira de Jesus, ele entregava a quem julga retamente. Paulo fala isso lá no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 17 a 21. Ele diz que nós não podemos nos vingar, que a vingança pertence ao Senhor. Porque quando você está ofendido, você quer descarregar. Pode ler. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Esse se é o tiver diferencial. sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, uma ofensa sempre vai ser resultado de um relacionamento que não deu certo. Tá? E a gente passa por isso no meio da igreja. Aí vem uma explosão de ira, uma explosão de raiva. Ninguém, irmãos, a não ser que ele está imune a isso. Agora, a nossa reação, que ela deve ser controlada. Muitas vezes você está sentadinho no seu lugar, vem uma pessoa, um abençoado, descarrega em cima de você, fala. E aí, que ninguém, se não tiver o controle, o sangue vai subindo. Hein? Mas a gente tem que aprender a tratar essas coisas. Eu estava conversando essa semana
Você sabe qual é o grande problema hoje da igreja? Porque quando eu fico um pouquinho no meu canto, eu começo a matutar algumas coisas. Nós fomos chamados para ser crente com um propósito: restaurar em nós a imagem de Cristo e parecer com Jesus. Então isso tem que estar incutido na nossa vida, para você caminhar, porque você sabe, para você chegar lá, você vai ter muitos tropeções, mas eu preciso tomar uma decisão, porque o caminho é longo. O que eu vejo na igreja hoje, a pessoa aceita, levanta o braço, senta confortavelmente e fica parado, e depois quer que essas coisas acontecem sem o esforço dele. Mas é ele que tem que tomar a decisão para Jesus operar transformação na vida dele. E um grande problema, quando você começa a analisar o que o pecado desfigurou no homem, foi a imagem de Deus em nós, na alma. O homem, Deus dividiu conosco os atributos morais dele: amor, bondade, santidade e justiça. Isso o homem tinha na criação. O pecado desfigurou. Isso está localizado na alma, mas ninguém quer restaurar a alma. Como nós não restauramos a nossa alma, nós não preocupamos em restaurar, porque vai exigir de nós mudança de mentalidade. Nós nos acomodamos, e aí nós estamos ferindo as pessoas, ofendendo, causando escândalo na igreja. E o propósito de Deus é que eu seja um canal de bênção para o outro. Então nós estamos fugindo muito do nosso foco, daquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, quando Deus chama Abraão, ele diz: "Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Paulo em Gálatas ele diz que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão e Isaac. Nós temos que produzir o que Deus ordenou lá atrás para ser uma bênção. Mas como nós não nos preocupamos, e aí a gente leia Gálatas 15, 5 e 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Muitas vezes, em vez de ser bênção, você está mordendo o outro. Estamos devorando o outro. Só procurar, não? Ensina para ela. Mateus, Marcos, Paulo está dizendo: se vocês se mordem, vocês vão acabar sendo destruídos. Um reino dividido não subsiste. E muitas vezes a igreja se torna fraca, fragilizada, porque nós estamos causando escândalo, ofendendo os nossos irmãos. E aí vem ira, vem falta de perdão, uma força, irmãos. Quando nós estamos ofendidos, vem uma força destrutiva sobre nossa vida. E Satanás aproveita este momento para se instalar no nosso coração. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós precisamos entender
e evitar isso a todo custo. Se não me engano, é Tessalonicenses capítulo 5, versículo, acho que é 15. Evitar que alguém retribua a outro em mal por mal. Isso aí. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Que ninguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós. E aí a gente olha o corpo de Cristo dilacerado. O crescimento e a prosperidade espiritual da igreja depende da unidade do corpo. Na oração sacerdotal, capítulo 17 de Mateus, lá no versículo 23, 24 e 25, Jesus ora em nosso favor. Ele diz: Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não é isso? Acho que é isso que ele diz. Mateus o quê? Mas a Carla achou aí. Eles não é isso não. 17, 23, 24, 25. 25, para que eles sejam um, não desses versículos aí. Não, fala. Não, aqui fala de Jesus paga imposto. Mateus 17. Não, Mateus não, João. Ah, Poxa, e vocês comeram, eu falei oração sacerdotal, Mateus, e todo mundo caiu, hein? Ninguém para me corrigir, hein? Meu Deus, esse pessoal tem que. E tem muito aqui com curso de teologia, hein? Pela mãe do guarda, hein? É o 22, Meu Deus, eu erro, todo mundo não pode naufraga ofender, também. pastor. Hein? Não pode ofender. Hein? Oração sacerdotal é João, gente. Não é Mateus, não. 22, 23. Eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na A unidade. para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Tá bom, e aí? Então, Jesus está fazendo esta oração em favor da unidade da igreja. Logo, se você olhar o versículo seguinte que nós lemos, ele diz: se a tua mão direita pecar, corte e joga fora. Entra a maneta no reino dos céus, mas não ofenda ninguém. Não é isso? Acho que é Mateus, eu coloquei aqui. 18, 5 e 29 também fala de Mateus. Olha aqui, já peguei logo aqui. Mateus 5 e 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Fala, 18 e 9. Como nós não estamos trabalhados por Deus, na alma restaurada, então qualquer coisa pode nos ofender. Há crentes que eles suportam um impacto maior, e há outros que não. E quando você começa a analisar e olhar as igrejas, irmãos, isso é uma observação que eu faço. As portas do fundo das igrejas estão sempre com porta giratória.
Porque vem uma pessoa não trabalhada por Deus, ofendida, ela com qualquer coisinha ela sai. Não fixa em lugar nenhum, porque tudo vai ofender. Nós estamos vendo uma série, irmãos, de meninos na igreja que não suporta a caminhada, e quando você é ofendido, você perde a expectativa da caminhada e você perde a esperança do reino. E aí fica rodando, chega num outro lugar. Satanás, a Bíblia diz 5:8 em 1 Pedro que ele é como um leão que anda de redor. Lá ele levanta um abençoado. Eu não sei quando eu era garoto, a gente criava muita galinha, tinha muito pintinho. E eu machucava muito os meus pés. Eu chegava e eles andavam debaixo da mesa, entrava aqueles pintos, mas ia só no machucar. Quem morou na roça sabe disso. Ele só vai no machucar. A mesma coisa, uma pessoa não tratada, cheia de ofensa, ela sai pela porta do fundo e entra no outro lugar. Mas Satanás está indo. Lá vai levantar um exatamente em cima daquele problema. Dali ela sai ofendida e vai para outro lugar. Perde a expectativa da caminhada. Machuca. Mas não seria também, mesmo que ele não vá, mesmo que ele fica desgarrado, fica machucado. Talvez se as pessoas tivessem em mente essa passagem de Eclesiastes 7:3, talvez ajudasse a entender um pouco melhor essas questões de vivência, né? 7:3 sobre Eclesiastes 7:3 fala assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Você saber, sempre ter dificuldade, é mais importante passar por tristeza do que para vivência cristã. Mas essas pessoas não são tratadas. mesmo, hein? Elas não são tratadas. Mesmo que você entre numa igreja que a gente julgue perfeita, você vai ter algum problema. Agora, eu tenho que estar, eu sempre digo o seguinte às lideranças: nós temos que aprender a ser esponja, absorver sem molhar. Há coisas que vêm sobre nós, se você tiver um pouquinho da graça de Deus, você vai tolerar, vai suportar e vai sair numa boa. Se você olhar a epístola de Paulo aos Coríntios, o povo não considerava o apóstolo Paulo apóstolo. O povo considerava o apóstolo Paulo como um mundano. Mas ele não desistiu da igreja de Corinto. Na segunda epístola ele começa: vocês são a carta do meu apostolado. Se vocês não me amarem, eu amo vocês mais ainda. A igreja era contra. Aí ele fala assim: vocês acolhem pessoas que não são apóstolos. E eu, que fundei a igreja, que dei a vida pela igreja, ele não considerava. Mas por que ele suporta? Porque ele foi trabalhado com o Senhor. Muitas vezes a gente fala assim: vou desistir desse cara.
Você investe tempo. Depois a pessoa vai embora, não dá nem um tchauzinho. Você fica olhando, você fala, se você não tiver a graça de Deus, você desiste. Pessoas que te magoam. Irmãos, isso está em geral, porque muitas vezes está começando isso, tu sabe aonde? No seio da família. Vem para a igreja com todos os reflexos, porque a gente não consegue. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo impregnar a Bíblia no coração das pessoas. Eu falo, meu Deus, nós temos que passar por uma transformação, irmão. Deus nos chamou para isso, para parecer com Jesus. E quando você olha o caráter de Cristo, nós temos uma longa estrada para caminhar, aprimorar, para que o mundo olhe para nós e identifique que nós somos seguidores de Cristo. Aquilo que está lá no capítulo 11 de Atos, quando Paulo e Barnabé entram na sinagoga, as pessoas chamaram ele de cristão, porque pareciam com Jesus. Hoje estão fazendo. E esse parecer aí não proceder. Em tudo. Quando você vê a Bíblia, a exigência da Bíblia, de santidade, sede santo em toda a vossa maneira de viver, mente, coração, os sentidos nossos, por onde entra o pecado, tem que ser santificado. Boca, nariz, olho, ouvido, são as portas que entram o pecado. Tem que ser santo. Mas a gente leva crente na balada, nas boates. Tem balada gospel agora. Balada gospel. Agora está proliferando as igrejas LGBT. Tem muitas igrejas sendo fundadas. Só que Jesus aceita todo mundo, mas ele diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. Permanecer nisso não adianta, que não tem céu para eles. A Bíblia diz claro. Os caras estão aceitando, não, vem. Pastor, esse caso dessas igrejas, eles pregam o amor. O amor é acima de tudo, mas os dois primeiros principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que uma pessoa que não ama a Deus sobre todas as coisas vai ter amor? Não, amor não se perde. Não, eles confundem o grande amor de Deus, mas eles não sabem que Deus tem uma maneira de caminhar, e Deus não muda. Deus é reto nos seus caminhos. Eu só dou um exemplo. Por que Jesus veio e morreu, foi moído pelo próprio Pai? Por quê? Por amor. Mas por que Deus fez isso? Porque precisava que ele pegasse de volta a autoridade que Deus tinha dado para Adão, que Adão deu para Satanás. Porque o pecado exigia uma punição, e Deus descarrega a ira contra o pecado no mais precioso que ele tinha. Agora ele vai passar a mão na minha carequinha? Só tem cabeça para pensar um pouquinho. Se o mais precioso que ele teve que descarregar a ira contra o pecado no filho que não tinha pecado, para dar oportunidade a mim. Agora eu vou viver de qualquer maneira? Deus vai passar a mão na minha cabeça? Não tem sentido, né? As pessoas não pensam. Se Deus, porque ele fosse amor e não tivesse critério nenhum, Jesus não precisava vir, não precisava pagar. Ele arrumava um artifício para nos salvar. Mas não, o justo justificador.
Por isso que ele é justo e justificador daqueles que têm fé nele, de Jesus. Hein? O reino de Jesus não é dessa terra. Não, Se ele quiser fazer parte dele, ele tem que sair. Agora, desse mundo aqui, ó, desgarrar desse negócio aqui. como sair dessas influências que nós vivemos aqui? Se você não trocar aqui o chip da mente, você não vai entrar no reino de Deus. Você tem que pegar, arrancar o chip velho e colocar um chip novo. Mas para esse chip novo ficar, tem outras Está aqui, ó. palavras, decisões. Capítulo 4, versículo 17 de Mateus, ele fala: arrependei-vos, metanoia, transforme a mente, porque o reino é chegado. Então você tem que aprender as dimensões do reino. O reino de Jesus é reino do sobrenatural. Aonde Jesus está? Assentado. Mateus 4, 17. Ele está assentado à direita do Pai. Paulo diz 2:6 de Efésios: ele nos leva para sentar com ele nas regiões celestiais. Mas nós estamos com os pés aqui. A nossa segurança é aqui. E Jesus disse: busque primeiro o reino dali. E nós queremos mais do que aqui. E aí, meu filho, nós estamos sujeitos a todo tipo de trovoada, porque quando nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a isso. Veja, como devemos reagir às ofensas na maneira de Jesus? É uma questão de decisão. Nós deixarmos estas coisas não azedar o nosso coração, deixar na mão de Jesus. Mas a nossa mente, qual é o grande problema do perdão hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual o grande problema do perdão? A nossa mente. Nós ficamos lembrando sempre do acontecido. Quando você matura na mente, o azedume vai para o coração. Mulher que sabe disso, né? Pega aquele negócio para fazer um chá, ela tira aquele caldo. Quando você concentra um pensamento ofensivo na mente, você torce aquilo e ele entra no coração. É muito difícil depois se livrar, se não tiver graça de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos mudar. A Bíblia diz, Mateus 6, 14 e 15, se não me engano. Leia aí. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ele está falando, se não perdoar as ofensas, sobre isso que nós estamos tratando, o escândalo que produz ofensa. Quando nós ofendemos o irmão, nós estamos causando escândalo. E ele está dizendo, quando eu não consigo perdoar isto, o nosso Pai, Deus também não nos perdoará. Capítulo 18, versículo 21 a 35, fala da parábola do rico, que devia 10.000 talentos, foi perdoado e não conseguiu perdoar 100 denários. Então, perdão, quando você olha, a Bíblia diz que o homem que devia 10.000 talentos chega, implora
e o devedor perdoa. Perdão é um caso de misericórdia. E se você olhar no capítulo 17 de Lucas, versículo 3 e 4, quando os discípulos ouvem de Jesus o que se deve fazer no perdão, ele fala: se o teu inimigo errar contra ti, se arrepender e vier a ti pedindo perdão, perdoa-lhe. Se na segunda vez fizer a mesma coisa e pedir perdão, perdoa-lhe. E aí Pedro, olhando aquela citação de Jesus, ele diz o seguinte: Senhor, acrescenta-nos a fé. Logo, perdão também é uma questão de fé. Eu preciso crer. Quando eu me envolvo emocionalmente com o ofensor, eu não tenho a capacidade de perdoar, porque perdão não passa pelas emoções. Perdão é uma decisão que você toma frente ao mandamento do Senhor. Jesus disse: se você não perdoar a ofensa ao seu, você também não será perdoado pelo Pai. Então não tem jeito. E tem muita gente indo para o inferno por não ter capacidade de perdoar. As pessoas tentam se justificar, dizendo: mas não foi você que passou pelo dano. Você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Não importa. O que Jesus passou para ser penalizado? O pecado era nosso, mas ele de bom grado se ofereceu em nosso lugar. Se você não entender a grandeza do perdão de Deus para os nossos pecados, você será incapaz de perdoar o irmão. E aí vai ficar atrofiado na caminhada, porque a falta de liberar perdão é uma prisão. E uma das consequências de muita gente doente na igreja, falta de liberar perdão. Você tem que olhar para dentro. Por isso que nós temos que conhecer o nosso coração. Eu falei recentemente aqui sobre bem-aventurados os limpos de coração. Tem 2 semanas, né? Acho que tem 2 semanas. Eu falei sobre isso. É você olhar para dentro do seu coração se tem alguma marca, algum vestígio do mal, para você limpar. Tem gente que carrega peso na alma até hoje. Muitas vezes são consequências lá da infância, com os pais. Não adianta, enquanto não abrir o coração ao tratamento de Deus, vai ser prisioneiro. Se você olhar 18:34, Jesus diz que eu vou entregar essa pessoa aos verdugos, aos atormentadores. Então a pessoa vai carregar isso, não importa o tempo de crente, e não vai para o céu. É dura a palavra, mas é a palavra de Deus, não vai para o céu. No 35 fala: se é assim, vocês do íntimo do coração não perdoaram os homens a vossa ofensa, também o vosso Pai não vos perdoará. Não vai para o céu. Hein? Só. Muitas vezes o cara está numa boa lá, o ofensor, você não está sabendo. Aí você aqui curtindo o azedume todinho dele. Então eu preciso entender o propósito de Deus. Se eu não tiver perdão dele,
se eu não perdoar aqui, eu não tenho perdão de Deus. Quando você conversa, a gente conversa muito aconselhando, você identifica na hora. E hoje, Satanás está trabalhando muito com a parte emocional, está amarrando muitos crentes. E você sabe qual é o problema? Você sabe por quê? Porque eu passei por isso, caminhando na igreja como crente. E não destravava. Um dia comecei a questionar, por que isso, Senhor? Por que eu não ando? Por que que... E aí Deus me levou a 4 anos de idade. Eu tive que abrir o coração e perdoar. Senão não andava. O atormentador estava em si. Pergunte a Lia. Eu era uma explosão. Chegasse perto de mim, eu era uma explosão. Fazia tudo na igreja. Mas isso não garante o céu, né? Toquei na banda, cantei no coral, fui tesoureiro, fui secretário, fiz tudo na igreja. Toda a vida eu trabalhei na igreja. Mas enquanto eu não parei para refletir a minha vida com Deus, o que eu tenho? Aí eu lembrei de uma surra injusta que eu tomei da minha mãe. Isso marcou a minha vida. Mamãe falava e eu berrava com ela. Porque ela quis fazer raiva no meu pai e me bateu. E ele disse para mim, hoje o dia vai ser mal para você. Porque ele sabia, ele tinha chegado tarde na noite anterior. E ela foi atrás de mim, ele mandou ir para um lugar, ela foi atrás de mim e me pegou, bateu de laço. Você anda travado na vida, se você não perdoar. Pior que você anda travado e você ainda prejudica quem está ao redor de você. Tudo. Você destila fel. Eu estou falando de algo que eu sei o que é. Vocês precisam trabalhar isso com seriedade. Abra o coração e obedeça a palavra de Deus. Não carregue mágoa. E outra coisa da ofensa. A ofensa é geradora da amargura. Amargura, eu não sei se vocês sabem. Vocês conhecem cupim? Infelizmente. Você já viu trabalhar de cupim? Ninguém vê. Quando vê, está desmoronando tudo. A traça também. A amargura corrói os tecidos da alma. E você vai sendo minado interiormente, causado por ofensa. As raízes de amargura. Não. Você pega uma sustentação aí, deixa o cupim bater. Se depois você não vê nem nada, quando vê está. Quando vê está desmoronando. Muitas vezes as pessoas com amargura, ele fica assim na igreja até um dia esborrachar. Capítulo 12, versículo 15 de Hebreus, o escritor diz: não prive da graça de Deus. A capacidade de Deus é a graça. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Uma pessoa amargurada, você pode saber, a hora que ela encostar perto de você, você viu aquela pessoa? Não presta. Amargura no coração. Toma cuidado com ela. Ela está contaminando. Tem pessoas que não gostam de outra de graça. Nunca conversou com ela, porque alguém fermentou. Uma pessoa amargurada. Isso é comum, irmãos. E a coisa é tão sutil. A Bíblia está dizendo: e com ela muitos sejam contaminados. Envenena outra pessoa e a pessoa passa a detestar um irmão, membro do mesmo corpo, na igreja. Não pode, irmãos. Nós devemos entrar diante de Deus e pedir: Deus, restaura a minha alma, que eu tenha capacidade de todas as ofensas deixar aos pés da cruz e sair dali numa boa. Quando você tem Jesus, a força de Deus, você sai numa boa. A pessoa vem, descarrega, a pessoa fala que você é bonito e tudo. Você olha e ainda vai orar por ele. Esse é o tratamento de Jesus. Quando Jesus estava na cruz com os algozes, ele diz: Pai, perdoa. E nós queremos triturar a pessoa. O modo de Jesus é diferente. Então eu preciso, para ter uma vida bem sucedida, aprender a lidar com as ofensas. Paulo diz: se o teu inimigo, aquele que te fez mal, tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de comer. Não vire as costas, não vire as costas. Nós precisamos. Eu posso falar? Pode. Desde que não fale muito. Bem, Ela é a primeira dama. Ele falou do ofensor, mas o ofendido também precisa de tratamento, porque como ele era assim, eu me ofendia e eu entendia que só ele precisava de tratamento. Só que Deus precisou me tratar também. Por quê? Porque ele fazia Hoje ela põe e fica. e eu guardava. Ele fazia e eu guardava. Então, uma coisa é igual a outra. O que ofende e o que guarda. E Deus precisou tratar a minha vida, porque eu era amargurada. Eu era uma pessoa amargurada. Ele saía para o serviço e aquilo ficava no meu coração assim: ah, porque ele não me ama. Olha, como que ele falou comigo? Então, não é só o que agride que precisa de tratamento, é o que fica agredido também. Aí é a ofensa que precisa ser tratada ao modo de Deus. Ao modo de Deus. Até que um dia eu fui num seminário e uma irmã lá me fez entender, não foi profecia, não foi nada, foi uma palavra, que quem fica ofendido também é errado, igual o outro que ofende. Então, quando o irmão nos ofender, só tem um caminho para você conseguir. Deus já fez, mas o nosso é o joelho, porque a oração, porque se você for lá para os pés do Senhor e dobrar seu joelho e falar assim: Senhor, eu não consigo, o Senhor te capacita a perdoar, porque isso aí que ele está falando não é brincadeira não, é coisas que nós já vivemos. Então, irmão, limpa o seu coração. Amém. Amém. Não sei. Tem. Ele fala: a quem perdoardes serão perdoados, e a quem retiverdes serão retidos. Acho que é João 21, se não me engano. Não é aquela passagem de Jesus com Pedro: Pedro, tu me amas? Ali na parte final.
Ou, não sei não. Teria que pesquisar. Bem, irmãos, qual é, a gente precisa entender, Satanás é ardiloso. Paulo diz no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 10, sobre o perdão. Ele fala: a quem perdoardes, eu também perdoo. A quem retiverdes, eu também retenho. Porque, ele fala assim, porque nós não desconhecemos os ardis de Satanás. Quando você olha essa expressão, você se reporta, quem morou na roça, no nosso tempo, a gente fazia as arapucas, e lá a gente armava para pegar os pássaros, quando eles caíssem, entrassem, pisassem na armadilha. Esse tipo de ofensa é uma armação de Satanás. Por quê? Ele quer manter-nos prisioneiros. Satanás não anda, não trabalha na claridade, na luz. Ele trabalha na penumbra. Se você tem um coração nebuloso com alguma ofensa, é campo dele. Então o que ele faz? Ele faz umas armadilhas. Quando você cai nessa armadilha, o que a armadilha vinha? Ela caía sobre o pássaro. Ela cai sobre nós. Você fica prisioneiro. E aí você arruma um monte de justificativa para você mesmo. Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Você não imagina o que essa pessoa disse. Eu não esperava isso. E aí você tenta justificar para você, para tomar uma atitude, e você não toma. Quanto mais tempo passar, mais prisioneiro você vai ficar. A outra, essa prisão nos leva a desencadear, eu já falei, ira, raiva, desentendimento, raiz de amargura, ressentimento, e nós vamos desenvolvendo, e Satanás vai nos aprisionando cada vez mais. Nós tornamos cativos. O atormentador não dá trégua, a paz vai embora. Estoura em muitas doenças físicas. A depressão, ela parte daí, mas ela também tem outros ramos que ocasionam a depressão. Uma delas é a falta do trabalhar na mente. Olha, a restauração da alma. Vocês têm que entrar com a palavra de Deus para a mente absorver a palavra plena. Não adianta trabalhar emoção, irmãos. Você sente o que você pensa. E nós hoje estamos sem um preparo espiritual para nos proteger das emoções. Eu fico olhando, como eu sou antigo na caminhada, antigamente era muito blá 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 e muito brigava. Eu me lembro de um rapaz, colega, tudo da igreja. Nós éramos adolescentes, um culto abençoado, o rapaz foi batizado com o Espírito Santo,
Naquele tempo a gente encostava as bicicletas assim. Chegou um garoto do mesmo top, deu uma urinada na bicicleta, o cara caiu, enfiou a mão no outro, saindo da igreja, saindo debaixo do fogo. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a olhar, o Espírito Santo não retém ninguém não. Se o cara, o que muda a pessoa é o fruto. O cara saiu do batismo, o cara já faltou derrubar a igreja e chegou e enfiou o braço no outro lá de fora. Eu falei, meu Deus do céu. Então a gente passa hoje, o trabalhar dele é mais íntimo. Então você vê muita gente ferida na igreja, uma por causa das ofensas, somatiza. Você vê a quantidade de pessoas com depressão e eles falam muitas vezes como se fosse uma coisa bonita. Vai para os pés do Senhor, que Ele é vida. Tem hora que eu não entendo. Já falei isso com você, mas não vou falar que a gente ofende algumas pessoas. Eu não entendo. Um Jesus que é vida, que é gozo, que é fonte da alegria. Por que as pessoas se matam dizendo ser crente? Está faltando alguma coisa. Alguma coisa na caminhada foi desligada. Se você tiver comunhão com o Senhor, tiver vida com Deus, só se esse Deus que você serve é diferente. Meu Deus não. Se você tiver vida com Deus, eu já passei, irmãos, no leito, uma fragilidade tão grande fisicamente que eu fiquei pensando, será que a morte é assim? Porque até para respirar dava cansaço. Aí eu ficava pensando, pô, será que a morte é assim? Porque eu tô falando assim, eu estou por um fio. Se eu respirasse, mas a presença de Deus não sai. Aleluia. A alegria de Deus, ela está com você. Fisicamente você está um trapo, mas por dentro há um renovo. Por isso eu falo algumas coisas, irmão, porque eu passei. Eu sei o que é isso. Deus não te abandona, Ele te enche de gozo, Ele te enche o calor do Espírito, te irradia. Aquilo que está em João 7,38, do seu interior, rio de água viva fluirá. Eu não conseguia nem respirar direito, de tão fraco. Eu levantava assim, ele ia fazer, eu falava, estou todo estupiado, mas vou andar assim mesmo. Andava, ó. Mas saía, porque o vigor de Deus. Então eu não entendo essas coisas. Se você tiver Deus, Deus não te abandona, Ele vai com você. E o conforto que Ele dá, que eu tinha que confortar ali, ia ficar chorando, eu falei, não adianta, eu estou na mão do Senhor. Se Ele quiser levar, Ele leva. E quando Ele quer levar, ninguém pode chorar, que ninguém segura, Ele vai levar. Agora, se Ele tem propósito, Ele vai curar. Então nós precisamos, irmãos, ter esse trabalhar na nossa alma, para você não ser ofendido com pouca coisa. Vai para os pés do Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Nós temos um Deus. Agora, quando você pega a sua arma e quer trabalhar na sua força, você vai se machucar. Agora você entrega na mão do Senhor, e Ele vai fazer o melhor. Jesus entregava na mão daquele que julga retamente. Por isso que Ele orava pelos atormentadores: Pai, perdoa. Por isso que Ele suportava sem abrir a boca, porque Ele tinha alguém trabalhando por Ele. Então tenha confiança no Senhor. Se alguém te ofendeu, não leve essa ofensa para o coração. Lava a sua mente com a palavra, se livre disso, e o coração seu
seja o trono da morada do Espírito Santo, não para guardar ressentimento. Aleluia. O coração tem que ser, é o santo dos santos, aonde o Espírito habita. Então limpe o seu coração, não fique com ressentimento com ninguém, nem amargura, passa longe. Eu sou filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então aprenda, abençoe. O cara te chutou, abençoe, e a recompensa virá. Deus vai te recompensar. Amém?